TCG Central Genética e, posteriormente, como investigador da Universidade Federal da Bahia, trabalhando com biotecnologia de sêmen de diferentes espécies e aplicando o desenrolado para a realidade de campo. Inicialmente, trago uns dados da Organização de Nações Unidas, que traz número que em 2050, com o crescimento da população mundial, teremos 9,8 milhões de pessoas no mundo, no crescimento de 29%. Teremos que aumentar a produção de cereais em mais 500 milhões de toneladas e carne mais 200 milhões de toneladas. E nós outros que trabalhamos com produção animal, temos que buscar a resposta, o que podemos fazer para aumentar a produção animal e ajudar a alimentar a população crescente. A necessidade de maiores taxas de produção animal, com maximização do potencial biológico e melhoramento genético, e podemos usar as técnicas de reprodução programada para lograr estes resultados. Primeiramente, devemos melhorar as condições nutricionais, a saúde do ganado, manejo sanitário e o manejo reprodutivo. Para só então trabalhar com as biotecnologias reprodutivas e tendo assim melhorar as taxas de produção animal. E temos 3 biotecnologias que revolucionaram o sistema de produção e reprodução animal no mundo. A primeira é a inseminação artificial com observação de selo, cujo primeiro trabalho foi de Spallanzani em 1779. A primeira hembra inseminada foi um canino, e no ganado apenas em 1899 tem a primeira inseminação. A segunda é a criopreservação de sêmen, cujos investigadores trataram de identificar a possibilidade de conservação das células espermáticas à temperatura de 196 graus negativos, a partir de 1949, com a descoberta do uso do glicerol para a preservação celular. Depois, a inseminação em tempo fixo, que foi tratado ayer. Primeiro protocolo foi desenvolvido por Pursley, de protocolo OVSync, em 1995, e possibilitou as inseminações sem observação de estro. Com essas 3 biotecnologias, é possível se inseminar sem necessidade da detecção de célula, programação do parto, redução do intervalo entre partos, lactações e terneros homogêneos, programação das inseminações e manejo de ganado, redução de custos, pois utilizaremos menos touros, machos, de uma forma geral, distribuição em todo o país e mundo, enviando o recipiente com sêmen congelado,
almacenamento de material genético e sêmen sexado, e depois uma maior progênie por touro geneticamente superior, com essas 3 biotecnologias, especialmente com criopreservação espermática, é possível produzir em um touro 400.000 crias. Imaginem um touro se tem características superiores geneticamente, quantos benefícios pode trazer para o ganado. É melhoramento genético. Este é um trabalho brasileiro com ganado leiteiro, que vem acompanhando os dados desde 1968 e a partir de 1992, 93, as crias nascidas de sêmen de touros superiores geneticamente vieram e possibilitaram o aumento importante de produção de leite com este material superior geneticamente. Este é um outdoor da companhia BIF, uma multinacional de produção de carne, e que vem trabalhando com melhoramento genético desde 1977, e neste período de tempo, a produção aumentou em torno de 30%, apesar de número de animais ter reduzido em 30%. 30% a mais de produção e 30% a menos de ganado, base de melhoramento genético implantado. Tem também 33% a menos de área de produção, 12% a menos de consumo de água e 16% a menos de poluição com resíduos de carbono, poluição de ar a menos. Esses dados de Brasil também, que mostram que com a implantação de inseminação artificial em tempo fico, em ganado de carne, com o uso de sêmen de touros superiores geneticamente, tem um aumento de $535 mil por ano de produção em ganado de carne e ganado de leite 375 milhões. É possível com a utilização de sêmen de reprodutores melhoradores geneticamente. Este também é um trabalho de um pesquisador brasileiro, Pietro Baruzelli, que trata do número de inseminações artificiais em Brasil. Em 2018, houve um crescimento de 16% nas inseminações, que no Brasil totalizaram 13.259.000 inseminações em ganado. Percebe-se também um aumento na venda de doses de sêmen em 2018, 3,59% de crescimento em vendas de doses de sêmen de ganado leiteiro, em ganado de corte, 19% de aumento de venda de sêmen. Este é dado de exportação brasileira para Costa Rica. Costa Rica importa sêmen de ganado de corte do Brasil, que em 2018 ficou em 2.000 doses de sêmen importadas do Brasil de ganado de corte, e ganado de leite, 14.273 doses importadas oficialmente pelo país de Costa Rica. Esses dados também de Brasil, que mostram que em 2002 se faziam 7 milhões de inseminações artificiais, e em 2018 passaram para 15 milhões de inseminações, justamente pelo fato de se objetivar melhoramento genético e aumento de produção por área. Apesar desses números que crescem, em 2018 apenas 13
100% de ganado brasileiro foi inseminado. Então, temos que crescer também em números de inseminações para melhoramento genético. Esse é um dado interessante, é que o macho representa 80% do melhoramento genético na finca. Então, temos que nos preocupar com a seleção e cuidado de machos no ganado para a reprodução, porque o impacto é muito importante. E a criopreservação de sêmen possibilita criopreservar o material de touros machos de uma forma geral, superiores geneticamente, possibilitando uma maior progenie por macho, sem limite de espaço e tempo, pode enviar por vuelos o material, armazenamento de matéria genética, um seguro genético. E outro dado importante é que 20% de machos bovinos têm algum grau de subfertilidade. Para comércio de sêmen em Brasil, acredito que em Costa Rica também, a produção de sêmen deve ser feita em centros oficiais registrados ante o Ministério da Agricultura para venda e comércio de sêmen. Pero risco sanitário, algumas enfermidades são transmitidas pelo sêmen, como brucelose, campylobacteriose, tricomonose, leptospirose. Então, é importante resguardar a condição sanitária do sêmen que vai ser utilizado. Aqui, em Costa Rica, tem o Ministério da Agricultura e Ganaderia, que regulamenta também as condições de produção e comércio de sêmen de ganado. 5% da produção de sêmen em Brasil é realizada em las fincas, com uma importância. Tem que ser utilizado em mesmo rebanho, não pode ser vendido ou comercializado se produzido em rebanho não regulamentado para a produção de sêmen, pelas questões sanitárias. Em Costa Rica tem a SIGAC, que deve ser regulamentada pelo Ministério da Agricultura para a produção e comércio de sêmen em Costa Rica. O objetivo desta charla é descobrir os principais aspectos inerentes à metodologia de criopreservação espermática em rumiantes. Estas são as etapas que vou falar com vocês: coleta de sêmen, cálculo da concentração, centrifugação, diluição pré-congelação, envase em parrilhas, curva de refrigeração hasta 5 graus, curva de congelação. A coleta pode ser por diferentes técnicas. A primeira é vagina artificial, cuja idade deve ser em bovinos a partir de 20 e 36 meses, a depender do touro, se mais precoce ou mais tardio. Ovinos e caprinos, 10, 12 meses, podemos começar as coletas. Temperatura de vagina artificial, 42 a 45 graus. E frequência depende da espécie e do animal. Temos ovinos e caprinos que podemos coletar hasta 8 vezes por dia. Essa é a vagina artificial, que tem condições de pressão e temperatura semelhantes à vagina da fêmea, da hembra. Este é um vídeo de padrão de ejaculação de macho bovino, padrão de golpe a riñón e ejaculação, golpe a riñón. 1 segundo, 2 no máximo, e temos a coleta de sêmen. Ovinos e caprinos, é o mesmo padrão, golpe de riñón e ejaculação. Este é um ovino
gran campeão nacional de la raça santinês, que tinha muitas coletas por dia, com altas temperaturas, e um animal que tinha dificuldade de ejaculação. Notem o movimento de vai e vem, que mostra na coleta. Esta é uma condição que mostra que há algo de errado na pressão ou temperatura de vagina artificial. Outra técnica é eletroejaculador. Tem uma fonte na probe, é colocada na ampola retal do animal, alguns estímulos elétricos, impulsos elétricos são dados pela fonte e o animal vem a ejacular. Este é um equipo automático de coleta de sêmen. Podemos ver que os colegas estão observando a ejaculação, enquanto o aparelho trabalha sozinho, solo. Importante dizer que existem animais com condições individuais, então é importante também que o técnico que maneja o equipo tem que ter experiência para saber identificar as variações individuais. O colega fazendo a coleta de sêmen, de pré-ejaculação, viene. Disposição de pênis. Vem. Vamos adiante. É melhor este vídeo. Pré-ejaculado. Sempre temos pré-ejaculado. Tubo de coleta. Vem a exposição de pênis. É importante observar a exposição de pênis. E o material é coletado. É coletado em um tubo Falcon de 15 ml. O material segue para laboratório. A comparação entre vagina artificial e eletroejaculador, sem diferenças respeito à quantidade e à qualidade espermática. Há diferenças em relação à concentração espermática, mas não à quantidade e qualidade de células. Maior contaminação com urina, 10 a 20% dos animais contaminam com urina no momento da ejaculação. Animais que não respondem, 10 a 15% de animais não respondem à coleta por eletroejaculador. Quando se usa eletroejaculador? Segurança em trabalho. Se vai na finca e não conhece o touro, não vai coletar com vagina artificial. É mais seguro, contido e procede à coleta com eletroejaculador. Animais com deficiências momentâneas e enfermidades locomotoras adquiridas. A massagem é uma outra possibilidade e é uma das técnicas escolhidas para coleta de sêmen de bubalinos. São feitas massagens em ampolhas, especialmente, e o animal vem a ejacular em 50% a 60% dos casos. Essa também é uma possibilidade de coleta pós-mortem, onde se procede a coleta da cola do epidídimo. Duas técnicas existem. Técnica de fluxo retrógrado e flutuação, onde fazemos uma dissecação de cola de epidídimo e procedemos à lavagem com meio diluente e meio diluidor para dentro de uma placa de Petri. Dos vídeos, cola dissecada, de meio é injetado e cai acá em placa de Petri. Em rumiantes, nem todos os animais têm condições de fazer a técnica mostrada. Então, a técnica mais comum em rumiantes é a técnica de flutuação, onde fazemos cortes em cola de epidídimo, deixamos embebido,
e aguardamos 30 minutos para coletar o sêmen de espermatozoides que vão flutuando. Aqui, as diferenças de características físicas de ejaculado, mais cristalino a mais lechoso. Este último teve contaminação com urina. A característica está relacionada à quantidade de células. Quanto mais cremoso, mais células presentes. Ovinos e caprinos, menor volume, 1 a 2 ml. Aspecto também de cremoso, muitas células presentes em ejaculado, que pode chegar a 8 miles de milhões por ml. Este é um touro que tinha vesiculite, infecção da glândula vesicular, e o padrão encontrado de ejaculado era marrom. Se observa a evaluação seminal, a motilidade deve ser sobre o 70%, vigor superior a 5, na escala de 1 a 5, movimento massal, escala de 1 a 5, superior a 4, 3 em bovinos e ovinos e caprinos acima de 4, patologias espermáticas inferior a 30% e viabilidade espermática também. Há a possibilidade de avaliar em casa, e temos aqui em Costa Rica um dos maiores investigadores do sistema casa, o Anthony. Felicitações pela charla. Mas, como falamos, é um equipo muito caro. Em Brasil, o mais barato é espanhol, SA, e compramos por $50.000. Uma notícia, uma informação positiva é que a correlação subjetiva, avaliação em microscópio subjetiva e computadorizada, tem altíssima correlação positiva, 91% de correlação entre avaliação em microscopia subjetiva básica, motilidade total, e a correlação computadorizada. Estes são alguns padrões de ejaculado ovinos que observamos em 1.196 amostras, que ficam muito próximo de que temos em Brasil na recomendação do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal. Na segunda etapa, cálculo da concentração, temos a possibilidade de utilização de espectrofotômetro. Temos aqui uma empresa vendendo um equipo muito bom, que pode ser usado para suínos, porquinos, de forma bem prática e rápida. Mas temos condições de fazer também de forma mais prática e rápida, com a utilização de câmara de Neubauer, que tem boa acurácia também. Os espermatozoides são contados e se chega à condição numérica de espermatozoide ejaculado. Em algumas espécies de ejaculados, há necessidade de centrifugação, especialmente em caprinos e bovinos, em que a concentração espermática é muito baixa. Então, fazemos a diluição na proporção de 1:2, 1:4, uma parte de sêmen para 2, no caso de bovinos, e uma parte para 4 de sêmen e diluidor de centrifugação, no caso de caprinos. De diluentes utilizados, trigema de ovo, botosêmen, tem diferentes muito buenos diluentes que podem ser utilizados para centrifugação. É importante ver a rotação e da força G, que deve ficar entre 600 e 800 G por 10 a 20 minutos. É muito importante em casos de animais com baixa concentração, porque não tem proporção suficiente de diluente de congelação para efetuar
a congelação e o resultado vai ser muito malo. Aqui, dois diluentes de possibilidade de diluente de centrifugação. Eu uso muito um que vende em Brasil, boto sêmen, mas produzimos também um meio à base de rema de ovo. Após a centrifugação, temos a formação de um pellet, que deve ser ressuspendido e formando então uma composição que vai ser trabalhada e utilizada para congelação. Há também uma outra possibilidade, se não tem uma centrífuga, podemos lançar mão do que é chamado de sperm filter, onde conseguimos separar as células de plasma seminal. Etapa 4, diluição pré-congelação. Depois do cálculo, o volume do diluidor a ser agregado. Em Brasil, existe uma recomendação mínima de número de espermatozoides pós-descongelação viáveis, que são em bovinos e bubalinos 10 milhões de espermatozoides com motilidade total, ovinos e caprinas 40 milhões de espermatozoides com motilidade total. Para sêmen sexado não há regulamentação de mínimo, mas se trabalha com 2 a 5 milhões de espermatozoides com motilidade total. Aqui temos diluidores diferentes de congelação que trabalhamos. Botubov, da Botufarma, Andromeda, que sei que Mônica e Anthony usam aqui. E um da IMV, um francês, um alemão e um brasileiro. Sempre faço testes com diferentes diluentes na primeira congelação para ver qual sai melhor pós-descongelação. Mas depois de alguns trabalhos, desenvolvemos um meio próprio da equipe de trabalho e nós fazemos um meio base, trirema de ovo, que sai num custo final de $20, 20 centos de dólares por ml, enquanto os diluidores comerciais apresentados custam em média $2 per ml em Brasil. E pode ser utilizado para bovinos, caprinos e ovinos. E no curso que temos, mates, vamos mostrar como se faz esse diluidor. A próxima etapa dos nossos trabalhos é extrair as lipoproteínas de baixa densidade e não utilizar mais a rema de ovo integral. Envase e rotulação. Em Brasil, o método comercial de venda é em parrilhas de 0,25 ou 0,5, é mais prática, mais comercial, menos contaminação também, vai lacrada, sem diferença para a congelidade. Sabes que em bovino prefere utilizar parrilha de 0,5, ovinos e caprinos 0,25, mas não tem diferença pós-descongelação. Utilizamos para facilitar a rotulagem esse equipo, que facilita a escriba, a rotulagem. Temos em centrais equipos que fazem estas etapas iniciais automaticamente, o envase, a rotulagem, mas são muito caros, apenas em grandes centrais de reprodução de venda de sêmen. A etapa 6 é a curva de refrigeração, a curva positiva, hasta 5 graus Celsius, que em bovinos, peros, caprinos, ovinos, porcinos e equinos, quanto mais lenta a curva de refrigeração, especialmente entre 15 e 5 graus, é melhor, tem melhor índices de lesão celular. De tempo de refrigeração e tempo de equilíbrio a 5 graus,
é preferível em bovino tempo mínimo de 4 horas a 5 graus, ovinos e caprinos 2 horas é bastante. Esse é um trabalho de nossa equipe que mostra que justamente ovinos e caprinos com 2 horas o resultado pós-descongelações é muito bom. As etapas de curva positiva de refrigeração e curva negativa de congelação podem ser feitas também com equipos automáticos. No Brasil, temos 2 empresas que produzem e vendem, a Minitube alemã, a MV também vendem equipos como este, que fazem a curva automaticamente. O que nós usamos é uma curva positiva hasta 5 graus para bovinos de 0,25, bubalinos, ovinos e caprinos, e na curva negativa 20 graus centígrados por minuto hasta 120 graus negativos. Este é feito com o equipo automático de congelação. A curva de congelação, se não tem um equipo como aquele, que em Brasil chega a custar em torno de, mais barato, $5.000, $5.000. Nós podemos fazer de forma mais prática, de menor custo, utilizando câmaras frias, sistemas de refrigeração alternativos. Podemos ter um balcão de resfriamento, onde o sêmen é manipulado aqui. Podemos utilizar plataformas de refrigeração, que podem ser, por exemplo, de estereofone, na altura de 5 centímetros, que vai ficar no nitrogênio líquido, efetuando a curva negativa de congelação. Antes da congelação, as amostras de parretas com sêmen vão para 5 graus na câmara fria ou refrigeradores próprios para refrigeração de sêmen ou geleiras comuns, que são estabilizadas a 5 graus e que podem ser utilizadas, as palhetas podem ser colocadas horizontais e o resfriamento acontece a 5 graus. Importante estudar e controlar a temperatura e também a higiene, a condição de limpeza de geladeira. Se não tem luz elétrica, eletricidade, podemos usar cajas térmicas que mantêm o sêmen a 5 graus por até hasta 48 horas, 72 horas. E a curva de refrigeração pode ser feita já, com boas condições de qualidade, se não tem na finca, por exemplo, luz elétrica. A curva de congelação em ruminantes, os ruminantes de forma geral, são bem resistentes à curva de congelação e aceitam curvas variando de menos 10 graus a menos 10 graus Celsius por minuto. Vai bem. Nós utilizamos em média 20 graus na máquina e na técnica que eu vou mostrar, 70 graus negativos em média. Aqui a plataforma de estereofone com mínimo de 3 centímetros, máximo de 6 centímetros, para termos uma curva de congelação adequada que fique numa faixa interessante de congelação. Temos uma caixa de estereofone, depositamos acá nitrogênio líquido e a plataforma de estereofone de 3 a 6 centímetros com as parruetas vão para a caixa de estereofone com nitrogênio líquido e ficam ali em vapor de nitrogênio por 10 a no máximo 20 minutos. Passado de 20 minutos, perdemos
todas as amostras, então o tempo é muito importante nesse caso. Depois de 20 minutos, de 10 a 20 minutos, é solamente despejar, finalizar a congelação, depositar as palhetas no nitrogênio líquido e colocar em las canastras, que pode ir para botijão. Almacenamento em tanque criogênico, pode ser em tanque criogênico pequenos ou grandes, depende do uso, do consumo da finca. Tem a possibilidade de um tanque criogênico chamado dry shipper, que não tem de nitrogênio líquido, ele absorve o nitrogênio líquido e tem apenas vapor de nitrogênio. É este equipo que pode viajar de vuelo. Importante também para a eficácia do procedimento, a temperatura de descongelação na finca. Quem vai fazer a inseminação artificial, descongelar em temperaturas de 35 a 38 graus, para que se tenha bons resultados de qualidade espermática na inseminação artificial. Este é aquele touro de primeiro slide, é o touro chamado Backup, é um touro que produziu recordista mundial de produção de sêmen. Hay produzido em Brasil 1 milhão de doses de sêmen e tem 500.000 hijos nascidos. Trago esta informação para pensarmos na importância de marco na finca, marco, no caso em Brasil, para melhoramento genético. Imagina se o touro Backup, um touro Nelore, tem alguma característica negativa. O rebanho, o ganado brasileiro teria sérios prejuízos. Como considerações finais, é importante ressaltar que a criopreservação espermática se barra com um sistema que deve trabalhar em sinergismo, com o diluidor a ser crescido, o processo de diluição, tempo de equilíbrio e as taxas de refrigeração, congelação e descongelação, para que sejam melhorados os índices de fertilidade do sêmen congelado. Quero agradecer a toda a minha equipe de trabalho em Brasília, que está aí mirando a internet, formado por professores, técnico-administrativos, estudantes de pré-grado, estudantes de residência médico-veterinário, estudantes de pós-grado, de los quais Mônica Madrigal, de aqui, do Instituto. Mônica, por favor. Que formou parte de nossa equipe como estudante de maestria e que mostrou em sua passagem por Brasil como uma das melhores investigadoras que passaram por lá. Felicitações a Costa Rica. E ao Instituto Tecnológico de Costa Rica por ter tão bons profissionais. Falei de Anthony, uma referência mundial nesse sistema CASA, na avaliação espermática. E graças, Mônica. Graças, Costa Rica. Para terminar, agradeço a atenção de todos. Graças. Bien, vamos a pasar al periodo de preguntas, pero antes quisiéramos felicitar al doctor Bittencourt, no solo por su excelente charla, sino por su excelente español también. Muy bien, muy bien. Preguntas, por favor.
Doctor, mi pregunta es sobre el procedimiento en la parte de precongelación. Usted habla de una capa de nitrógeno en la hielera, en la estereofón, de 3 a 6. Y la pregunta mía es, nosotros llenamos el nitrógeno en la caja de estereofón, ponemos la tapa para estabilizar un poco el vapor. Luego de esos 3 a 6, la pregunta mía es, ¿cuál es digamos, las pajillas, a qué altura de la lámina de nitrógeno hacia arriba debería estar? La lámina de nitrógeno tiene que ser de 3 centímetros y arriba de esa lámina tienen que haber un mínimo de 3 donde estén las pajillas o un máximo de 5. Gracias. Se recalca que tiene que ser de 3 a 5 centímetros porque si es más de 5 la curva va a ser lenta y si es menos de 3 el semen se va a congelar muy rápido. ¿Algún otro participante con alguna pregunta? Todo muy claro, aparentemente. Bueno, sí hay una pregunta por acá. Sí hay una pregunta. Con respecto a los medios de dilución para la centrifugada, si fuera necesaria. Él habla de tris yeme huevo. ¿Se refiere a tris, ácido cítrico, fructosa y yeme huevo o solo tris? Es el diluyente completo, la preparación, ácido cítrico, glucosa, tris, yema de huevo y antibiótico, que es muy importante que sí le añade antibiótico. Gracias. Ese está Es importante ese diluyente que vaya a ser que siempre le mida la osmolaridad y el pH. Nada arriba de 7,5 en pH, y también hay riesgo si está por debajo del 6 el pH. Gracias. Los antibióticos que está usando son 5. Los 5 requeridos o ahora cambió a... Puede ser solo uno, pero que sí sea de amplio espectro. Por ejemplo, en el laboratorio de allá lo que se usa es gentamicina. Gracias. Bueno, mi pregunta va dirigida a que en la práctica he visto que en el punto o en la curva de refrigeración se utilizan tiempos de más o menos entre 6 o 8 horas en vez de 1 a 4 horas que dijo el doctor. ¿Cree usted que hay diferencia entre eso, digamos, de dejar 1 a 4 horas la curva de refrigeración a extenderlo un poco más esas horas? ¿Afectaría en algo la viabilidad del espermatozoide?
Voy a terminar con la pregunta anterior que lo que recomendaba era hacer un cultivo para ver si hay todavía, si es el antibiótico indicado el que está usando. Y siguiendo con la otra pregunta, dice que después de haber alcanzado el equilibrio a los 5 grados, que se puede seguir en la refrigeradora y que él ha leído hasta estudios que dicen que a 24 horas es el mejor resultado, pero es un mínimo de 4 para toro. Respecto al producto comercial de Minitub, la hielera para congelamiento, que es muy rápida y que ya alcanza los 5 grados en 1 minuto. Entonces, si se usa ese tipo de dispositivos, sí se tiene que tener cuidado que enfríe de más. Para caballos sirve muy bien, pero para rumiantes tiene sus defectos. Muito obrigado. Aló, muchas gracias por la presentación. Como comentario paralelo al compañero, en Argentina sí vimos unas curvas de congelamiento de 24 horas y funcionaba muy bien. Colectaban un toro, lo llevaban al laboratorio, hacían la curva de congelamiento en una hielera desde la finca al laboratorio y lo procesaban al día siguiente y a las 24 horas estaba muy bien. O sea, la teoría del 6 horas como que sí, funciona, pero con 24 horas también. Otra cosa, experiencias con el Andromet. Tengo entendido que hay bastante cuidado, hay que tener bastante cuidado en la preparación de él. Creo que hemos tenido malos resultados, pero por el mal manejo. En cuanto a, según las indicaciones, el tema de temperaturas, ustedes lo elaboran un día antes o el mismo día. Ese manejo con el Andromet que hemos tenido un poco de problemas, creo que es por manejo, más no por el producto. Tratar de resumir. No tiene ningún reporte de que la temperatura esté afectando, ¿verdad? Con el Andromet, y que como es lecitina de soya del Andromet y la que son de LDL, de yema de huevo, tienden a funcionar diferente cuando se hacen las diluciones, comparado a la yema de huevo. Él dice que siempre se hace el diluyente de yema de huevo a temperatura ambiente y después de ahí se puede conservar. O sea, lo que se hacía ya era congelarlo para después utilizarlo. Y igual con los otros diluyentes, entonces que habría que revisarlo. Y que el Andromet es mejor cuando se van a analizar posteriormente en sistemas CASA, el semen congelado. No el resultado, simplemente la lectura del CASA, ¿verdad? Que la yema de huevo es lo máximo, ¿verdad?
A lo que usted mencionó de Argentina, que eran 24 horas, que esas 24 horas tienen que ser siempre en un recipiente acondicionado, o sea, un tipo de hielera. Que si se van a hacer 24 horas en una refrigeradora que van a variar las temperaturas, no se van a tener los mismos resultados. Mi pregunta es si han encontrado alguna diferencia con los diferentes medios, ya sean brasileños o, bueno, Minitube y MV, con respecto a la congelación en nevera versus la máquina. Sé que antes de responder esa pregunta quiere saber si hay alguien de casa comercial de la máquina automática. Dice que se han desarrollado varios estudios de doctorado sobre la diferencia que puede existir si uno hace una refrigeración convencional o una automática y que financiadas por las compañías de las máquinas automáticas y no se encontró ninguna diferencia. Y respecto a los diluyentes, lo más importante es la rapidez con la que se haga el proceso, más que con lo que se va a refrigerar. Que la máquina funciona muy bien para lo que es investigación, por el tipo de curva, tiene una curva lineal, en cambio la otra tiene una curva que varía, pero que a nivel de campo es lo mismo. Doctor, con el Andromet, he tenido problemas. Vuelvo a la pregunta que hacen ellos. Se hace toda la etapa de equilibrio, se llega a los 5 grados, se toma una muestra y se ve al microscopio, perfecta, vivos. Se precongela, congelamos y muerto. O sea, muerto es decir un 90%. ¿Qué pasa ahí? ¿En cuántos animales tuvo el problema? Es como ya más repetitivo, sí, varios animales ya. Dice que recalca otra vez que la yema de huevo no tiene igual y que esos medios que tienen lecitina de soya o LDL todavía han faltado pruebas como para que realmente rindan en el proceso de criopreservación. Entonces, lo que él recomienda es cuando se está iniciando el proceso de congelación y se tiene acceso a animales, hacer una prueba de diluyentes para seleccionar cuál va a ser el que vamos a utilizar y también que hay un efecto individual. Puede ser que un animal congele mejor en uno o en otro. Para fertilización in vitro debería usar Andromet, pero si es para… ¿Cómo? Bueno, otros también con lecitina y lipoproteínas de alta densidad.
de baja densidad, porque los laboratorios dicen que contamina menos el material. Voy. Hay una teoría media empírica con respecto a la inseminación artificial con semen diluido con yema de huevo, que es que la vaca se vuelve repetidora en muchas ocasiones, la vaca de leche. Entonces, la teoría empírica, porque no la he leído en ningún lado, es que ella hace una respuesta inmune a nivel cervical sobre la yema de huevo. Tengo entendido que en humanos la yema de huevo causa problemas de shock en la paciente. Bueno, entonces esas vacas repetidoras, usando yema de huevo, le hemos metido semen con leche y ¡pac!, se nos preñan. ¿Qué piensa de esa teoría? Dice que sí ha escuchado de casos donde hay una respuesta a la yema de huevo, pero que al igual que en humanos no son todas las personas que reaccionan así, en el cual el caso no son todas las hembras, no es un efecto de rebaño, es un efecto individual, pero es que sí puede pasar. Sí, que en ovejas, cabras y vacas se han tenido resultados muy buenos con la yema de huevo y que tienen un promedio así de arriba del 50%. Inseminaciones uterinas. Y que con la inseminación uterina la respuesta inmunológica es baja. Una pregunta con respecto a los filtros de equinos. ¿Lo utilizan al momento de la toma de muestra o lo filtran en laboratorio? Necesita ir para el laboratorio porque es un proceso lento y que se tiene que tener mucho cuidado. Entonces, colecta en finca y después va para el laboratorio a hacer el filtrado. Bien, se les agradece. Vamos a cortar acá. Tal vez las preguntas se pueden hacer luego personalmente. Estamos un poco cortos de tiempo. Sin embargo, a mí me ha llamado mucho la atención un dato que presentó el doctor Bittencourt cuando puso en uno de sus slides que la crioconservación en bovinos data de 1949. Llama la atención por dos cosas. O una, estas tecnologías son relativamente nuevas o nos estamos haciendo tan viejos. ¿Qué opina don William Corrales? 1949, crioconservación. No, yo creo que nos estamos haciendo muy viejos. Bueno, vamos a dar como muestra de agradecimiento por esta excelente charla que nos ha permitido también aclarar dudas que en los últimos 2 días hemos venido oyendo en el tema de manejo de semen, de crioconservación de semen, de dilución, de conservación, todo esto. Una muestra de agradecimiento al doctor Bittencourt y un caluroso aplauso.